E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Hoje é dia de questão autoral. Eu sou o professor Tiago Renó e vamos fazer uma coisa aqui um tanto inédita nessa questão autoral. Porque, afinal de contas, todo mundo fala que algumas determinadas áreas não têm relação com outras. E hoje, a nossa questão autoral vai misturar biologia com economia, com políticas econômicas, com políticas sociais. Isso é um fato. Eu quero que vocês fiquem muito atentos. Eu já disponibilizei tanto no Twitter do canal como na aba Comunidades a questão anteriormente. Então, se você ainda não a viu, quer tentar resolver antes de dar o play nesse vídeo, só dá uma procurada ou no Twitter ou aqui na aba Comunidades do YouTube, que você vai encontrar a imagem com o texto da questão bonitinho para você resolver, tá bom? Bem, antes da gente começar, o nosso ritual mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Então vamos lá para a nossa questão do dia. Os dois textos abaixo tratam da desigualdade social e da concentração de renda durante os anos de 2020 e 2021. Automaticamente, a gente já percebe que estamos tratando do ano pandêmico, dos 2 anos pandêmicos. Primeiro texto. Tramita no Senado projeto de lei que prevê a criação de um imposto sobre grandes fortunas com o objetivo de arrecadar recursos para o combate à pandemia de Covid-19. Trata-se do PLP 101/2021, de autoria do senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. De acordo com a proposta, seriam tributados os patrimônios acima de 4,67 milhões. Metade dos recursos arrecadados seria destinada ao financiamento de ações e serviços de saúde, prioritariamente nas ações de combate à pandemia. Enquanto a outra metade seria destinada ao financiamento da complementação do auxílio emergencial destinado às famílias mais vulneráveis. E aqui, então, a gente está falando de um programa de distribuição de renda importantíssima nos anos pandêmicos. A alíquota do novo imposto ficaria entre 0,5% e 5%, conforme o patrimônio do contribuinte. Na justificativa do projeto, Randolph destaca estimativas que comprovam o agravamento da desigualdade social no país durante a pandemia. O Brasil teria iniciado o ano de 2021 com 7,9 milhões de brasileiros vivendo na extrema pobreza, 2,8 milhões a mais do que antes da pandemia, enquanto o número de brasileiros bilionários teria crescido de 45 para 65 entre 2020 e 2021. Esse é um cenário que puxa a gente, inclusive, para o segundo texto. Esse cenário, esse texto, o primeiro texto, foi retirado da agência do Senado, e o segundo texto foi tirado da revista Isto é Dinheiro. É um texto bem curtinho. A pesquisa Desigualdade Mata, publicada pela organização Oxfam Brasil, apontou que 26 bilionários por hora apareceram no mundo desde o início da pandemia. Por outro lado, entre março de 2020 e novembro de 2021, a renda de 99% das pessoas caiu. Agora vamos à nossa pergunta, tendo conhecimento aí ambos os textos. Compreendendo que o primeiro texto trata-se de um projeto que busca transferir renda de classes com maior concentração para classes com menor concentração, enquanto o segundo demonstra um fator de maior concentração para quem já possuía renda e perda de quem pouco já tinha, podemos fazer, respectivamente, paralelos entre os processos de transporte. A. Osmose e difusão facilitada. B. Difusão facilitada e bomba só de potássio. C. Bomba só de potássio e osmose. D. Difusão simples e osmose. E. Difusão facilitada e osmose.
E o que a gente vai observar aqui, o que a gente precisa ver para responder essa questão? Primeiro, o primeiro texto, ele trata de quem tem mais, ou seja, de um caso de maior concentração, ceder renda para quem tem menos, para menor concentração. Então, quando a gente tem essa situação, no caso seria o soluto, indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a gente tem um processo de difusão. Mas esse processo de difusão que nós temos, que é descrito no primeiro texto, ele é mediado por ações governamentais. Ele não acontece do caso de quem tem renda concentrada dar diretamente para quem tem renda não concentrada, ou seja, para quem tem pouca renda. Isso não vai acontecer de uma maneira direta. E por isso nós não estamos falando aqui de um processo de difusão simples. Como a gente tem um intermédio de ações governamentais, nós podemos fazer o paralelo muito facilmente com o processo de difusão facilitada. Então, é o primeiro ponto. No segundo texto, a gente tem uma situação onde um meio menos concentrado de renda fica cada vez menos concentrado de renda. E um meio mais concentrado de renda fica cada vez mais concentrado de renda. Isso acontece, é óbvio, de uma maneira não natural. É necessário, nesse caso, um processo de gasto de energia que a gente pode fazer, inclusive, um paralelo com a mão de obra, com o trabalho da classe trabalhadora. Então, existe até esse tipo de ação que a gente pode colocar dentro dessa questão, dentro desse segundo texto. Mas o fato é que nós estamos, então, transferindo o soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado o tempo inteiro. Ou seja, a gente está trabalhando com o processo de transporte ativo, e o transporte ativo mais fácil da gente fazer esse paralelo é a bomba sódio e potássio. Então, primeiro difusão facilitada, depois bomba sódio e potássio. O que daria para nós aí a alternativa B. Essa é a alternativa que nós estamos procurando. E essa foi a nossa questão autoral da semana. Toda terça-feira sai uma. Lembro a vocês que quando a gente conclui uma determinada temática, eu pego o PDF inteiro, inclusive com os links dos vídeos, e disponibilizo para que vocês possam baixar. Semana passada saiu o primeiro PDF que tem tanto as questões de origem da vida, quanto as questões sobre nutrientes. Vale a pena, é mais uma maneira de você estudar e se preparar para o vestibular e para o Enem, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui. Antes eu deixo as nossas redes sociais, o @Renologia, no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do nosso podcast, o Articulando Renologia, que sai toda segunda-feira aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcasts. E é claro, eu deixo de coração mais que aberto o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!